Fala, meus amigos vigilantes, Deus abençoe a todos. E hoje eu vou falar sobre como fazer o livro de ocorrência. Talvez você é novo na área, acabou de se formar, e você está com dúvidas aí como preencher o livro de ocorrência. É muito fácil. Primeiro, você vai colocar o local do posto, aonde que você está trabalhando. Na primeira linha, né? Você vai colocar assim na primeira linha. Por exemplo, Guarulhos, dia 1º de agosto de 2024. E aí, vem mais 9 itens depois do cabeçalho, né? O cabeçalho é o local e a data. E aí tem mais 9 itens, que é o local de trabalho, né? O posto. Aí você vai escrever local de trabalho ou local de serviço. E aí você coloca o nome do posto. Segundo lugar, você vai colocar o turno de serviço. O turno de serviço nada mais é do que o horário. Você vai colocar turno de serviço e aí você vai colocar o horário. Por exemplo, das 19 às 7 horas para quem trabalha no turno. Terceiro, você vai colocar o recebimento de posto. Quem está recebendo o posto? E de quem você está recebendo o posto? Por exemplo, recebimento de posto. Aí você escreve do vigilante Wesley, RE tal. Um exemplo. Você também pode colocar assim, recebimento de posto, 2 pontos. Eu, vigilante Rocha, recebo o posto do vigilante Wesley. Quarto lugar, material carga, ou material de posto. E aí você vai colocando um guarda-chuva, uma lanterna recarregável, um celular com carregador. Você vai colocando e listando os materiais do posto. Quinto lugar é a escala de serviço. Você vai escrever escala de serviço e vai colocar quem que está de escala. Aí você vai colocar o seu nome. Vigilante noturno, Rocha, RE tal, tá certo? Então, o quinto lugar é a escala de serviço, onde você vai colocar o seu nome e também o seu RE. Porque quem está na escala, nesse horário, nesse dia, é você. Sexto lugar, você vai colocar, por exemplo, se é à noite, você vai colocar jantista, 2 pontos, artigo 71. Jantista, 2 pontos, artigo 71, sexto lugar. Isso serve para controlador de acesso também, recepcionista, tá certo? Se você tem aí uma jornada de trabalho onde você come e já volta para o posto em mais ou menos 15 minutos, ou você nem para, você já come e continua trabalhando ali, então já caracteriza o artigo 71 aí, tá certo? Sétimo lugar é as inspeções. Então você não escreve só inspeção, você coloca inspeções, 2 pontos. Por quê? Porque pode passar o supervisor da empresa, depois pode passar o coordenador, vai saber. Pode vir um cliente do posto, fiscal do posto, né? Então, é importante você colocar inspeções, não inspeção. E aí você pula pelo menos umas 3 linhas. Você pula umas 3 linhas e coloca o 8º, que é a ocorrência. Por quê? Porque você pulando umas 3 linhas, dá para assinar, dá para carimbar, né? A pessoa que vai fazer a inspeção tem um espaço grande ali para carimbar e para também fazer a assinatura, colocar o horário que fez a inspeção, que passou. Então, em 8º lugar, depois você pula 3 linhas e coloca ocorrências, sempre no plural, né? Ocorrências, por quê? Porque pode ser que não tenha nenhuma ocorrência, mas pode ser que tenha uma ocorrência, 2 ocorrências, e aí você vai registrar. O 7º lugar, que é as inspeções, e o 8º, que é a ocorrência, você, ao terminar o plantão, não teve inspeção, não teve ocorrência, aí você coloca não houve. Não houve inspeção e também não houve ocorrência, tá certo? E, por último, o 9º lugar é a passagem de posto. A passagem de posto. Você vai escrever passagem de posto, 2 pontos. Para o vigilante diurno, senhor Ricardo RE tal. Entendeu? Um exemplo, né? Então você espera que a RA chegar, porque se você já preencher a passagem de posto antes do QRA chegar, nós sabemos que imprevistos acontecem. Vai que o QRA fica doente, ele falta, ele não pode vir, e aí você já colocou o nome. O livro de ocorrência, ele é um documento, então não pode rasurar, ficar passando branquinho, arrancando folha, entendeu? Então tem que ser tudo certinho. Agora eu vou mostrar para vocês e recapitular aí um livro de ocorrência já preenchido, tá certo?
Então, pessoal, continuando, o livro de ocorrência, ele é preto assim, ó, tá vendo? Preto, ó. O livro de ocorrência é preto, certo? Eu fiz um exemplo aqui nessa folha de caderno, só para a gente ter uma noção aí, ó. Vendo aqui em cima, ó, o cabeçalho, né? Você vai preencher, você vigilante, você porteiro, você vai preencher aqui, ó, o cabeçalho. Você trabalha onde? Guarulhos? São Bernardo? Mogi das Cruzes? Suzano? E aqui eu coloquei o exemplo, ó, Guarulhos, né? Aqui a data, ó, 3 de agosto de 2024. Aí eu numerei do 1 ao 9. Do 1 ao 9 eu numerei. Então, ó, número 1, ó, local de trabalho, 2 pontos. O local de trabalho, como nós já falamos, é o posto. Qual que é o posto aqui que eu coloquei? Pernambucanas, tá vendo? Pernambucanas. Aí aqui, ó, o número 2, turno de serviço, 2 pontos. O turno de serviço nada mais é do que o horário, ó, das 19 às 7 horas. Procura não abreviar, tá vendo? Eu coloquei as horas normal, sem abreviar, tá vendo? Porque o livro de ocorrência é um documento, então deve ser preenchido. O ideal é sem abreviações, sem rasuras, sem colocar branquinho, sem rasuras. Número 3, recebimento de posto, 2 pontos. Aí você pode colocar do vigilante senhor Adão, RE 555, ou você pode colocar recebimento de posto, 2 pontos. Eu, vigilante, recebi o posto do vigilante senhor Adão, um exemplo. 4º lugar, material carga do posto, 2 pontos. Coloquei como exemplo aqui, ó, um celular com carregador, uma lanterna. E aí você vai colocando um rádio HT, um revólver calibre 38. 5º lugar, escala de serviço, 2 pontos. Eu, vigilante, senhor Rocha, RE 222. Né? Ou você pode colocar vigilante noturno, senhor Rocha, um exemplo, né? O número 6 é o jantista que eu falei, o jantista. Por que jantista? Artigo 71. Se você come no local, não faz horário, 1 hora de janta, 1 hora de almoço, entra o artigo 71. Você tem que receber aí um valor a mais. Aí você pula 3 linhas. Por que tem que pular 3 linhas? Para dar espaço para o supervisor assinar aqui e também carimbar. Né? Inspeções no plural, porque pode ser que venha o supervisor, o fiscal do posto, enfim, outras pessoas, tá certo? E aí você pula mais 3 linhas e vem para o número 8, que é as ocorrências. Por que ocorrências? Porque pode ser que tenha outras ocorrências, não uma só, tá certo? E esse cara aqui, ó, o número 9, você vai fazer só por último, na hora de ir embora, depois que a sua rendição chegar. Por quê? Porque senão, se tiver uma ocorrência, como é que você vai escrever, relatar a ocorrência, se você já ocupou espaço no livro? Entendeu? Então, o número 9 você coloca por último, na hora que a sua rendição chegou, você está passando o posto. Porque se tiver ocorrência, você vai preencher a ocorrência, e dependendo do seu relatório, você vai virar a folha e continuar escrevendo, entendeu? Para você relatar e tudo certinho. Aí, chegou a rendição, não tem novidade, não tem ocorrência, aí você vai para o número 9, passagem de posto, 2 pontos. Para o vigilante, senhor Rian, RE 111, por exemplo, entendeu? Ou você pode colocar também na moda antiga, passagem de posto para o vigilante, um exemplo assim, ó, eu, vigilante tal, passo o posto para o vigilante tal, sem alteração, entendeu? São aí as alternativas que nós temos aí para preencher o livro de ocorrência, tá certo? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você é novo na área, compartilha esse vídeo com seu amigo aí, tá certo? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.